Então, gente, na aula de hoje a gente vai tentar discutir um assunto um pouquinho diferente do que a gente tem discutido aqui para as aulas de controle adaptativo baseado em aproximação, que é a ideia de tentar fazer o controle em tempo discreto, porque a maior parte das leis de controle que a gente vai implementar são digitais, certo? Então a gente normalmente, do jeito que a gente está fazendo, a gente vai obter um controlador adaptativo em tempo contínuo, a gente vai ter que discretizar ele para implementar o controlador. Aqui o foco da aula de hoje é tentar dar um início aqui, né, de uma abordagem que a gente pode tentar seguir, similar a que a gente está fazendo por tempo contínuo, numa formulação em tempo discreto e ver quais que vão ser ali as semelhanças e as diferenças. Na aula de hoje a gente não vai entrar em toda ali, em toda a formalidade e tratar o assunto ali certinho, com toda a profundidade que está lá nas notas de aula, porque lá ele está tratando com um pouco mais de complexidade e aí que a aula ia ficar muito grande, muito densa. Então a gente vai tentar tocar nos pontos principais aqui em como é que a gente pode fazer, certo? Aí vale comentar aqui que uma estratégia muito comum que tem de controle adaptativo em tempo discreto, né, são aquelas que usam o que a gente chama do princípio da certeza de equivalência, né, que se a gente utilizar um estimador de parâmetros, a gente pode utilizar e aquele estimador de parâmetros estiver convergindo para os parâmetros certos, né? A ideia é essa. Então a gente pode utilizar esses parâmetros na lei de controle fazendo um controle adaptativo indireto, que é diferente do que a gente tem feito aqui na disciplina, certo? Então, a gente não vai tomar essa direção, que seria uma direção, por exemplo, de a gente utilizar um mínimos quadrados recursivo e estimar os parâmetros dos nossos aproximadores universais e julgar eles nas leis de controle. Não vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar seguir a mesma direção que a gente vem seguindo para os sistemas contínuos, que é a partir de uma função de Lyapunov ali, de uma forma que a gente vai garantir, né, a estabilidade do sistema em malha fechada, a gente vai tentar chegar na lei de adaptação para os parâmetros, certo? E aí, no mesmo caso lá do contínuo, a gente não vai garantir que os parâmetros convergem, né? Mas a gente vai garantir ainda alguma forma de estabilidade ou que o erro vai ficar limitado, que é como a gente já tem feito. Ok? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, para a gente continuar a nossa discussão aqui, para a gente começar a nossa discussão, na verdade, vamos considerar o caso de sistemas que são semelhantes lá aos sistemas que a gente considerou para fazer o feedback linearization no tempo contínuo. Que são o quê? São sistemas que a gente consegue linearizar a dinâmica deles sem ter que transformar os estados. Certo? Aqui nesse caso a gente tem uma dinâmica discreta aqui, x de k mais 1 é ax de k mais b, g0 x de k mais gx de k, o de k, mais f0 x de k, fx de k. Onde a gente vai supor as mesmas coisas que a gente estava supondo lá no contínuo, que g0 e f0 são funções conhecidas, e g e f são as funções desconhecidas. Ok? No caso, aqui a gente fala que isso aqui ia ser possível de ser linearizado exatamente, né? Porque se a gente conhecesse exatamente G e F, a gente podia escolher uma lei de controle que seria 1 sobre G0 mais G kx menos F0 menos F, de modo que a nossa dinâmica de malha fechada ia ficar x de k mais 1 ia ser A mais BK x de k. Ok? Entretanto, igual a gente tinha lá o problema, a gente não tem, né, quem que é G e a gente não tem quem que é F. Não tem como a gente aplicar essa lei de controle da forma como está aqui. Então a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou lá para o sistema do tempo contínuo, que é a gente vai substituir a dinâmica ali desconhecida, né, por um aproximador universal, aqui F por um aproximador TS, em F usando pertinência aqui HF, G é um aproximador Takashi-Sugeno aqui também para G, usando as pertinências aqui em G, e os resíduos que sobram aqui, que são os erros de aproximação, porque nossos aproximadores universais a gente nunca vai utilizar eles com um número infinito de regras para garantir que esse erro aqui é zero, né? Ok? Então sempre pode ser que resta algum erro ali, que a gente discutiu já o que, que ele vai causar e como é que a gente pode lidar com ele. Ok? Então, um foco aqui especial que a gente precisa para essa aula é que essas, esses vetores HF e HG, anteriormente a gente viu que, bem lá no começo, a gente viu que se a gente tem
as pertinências do modelo Takayuki-Geno fixas e o consequente ele alinhar os parâmetros, a gente consegue escrever nessa forma. Aqui a gente vai focar um pouco mais forte do que lá, né? A gente vai considerar aqui que os nossos consequentes são constantes, de forma que esses vetores HF e HG são constituídos apenas de funções de pertinência, as funções de pertinência que a gente escolheu para o modelo, certo? Para o aproximador universal. Então, considerando o aproximador universal e esses parâmetros ideais que a gente desconhece, a lei de controle que a gente utilizaria, né, seria U seria 1 sobre G0 mais θg chapéu transposto HG, que multiplica Kx menos F0 menos θf chapéu transposto HF. Né? Então essa aqui é a lei de controle que a gente vai aplicar, né? Onde a gente tem aqui dois parâmetros estimados, que são θg e o θf. Ok? Igual lá no tempo contínuo, a gente tem que, né, fazer um tratamento aqui para aparecer esse termo aqui, para a gente poder cancelar ele, onde, né, a gente pode reescrever aqui a dinâmica x de k mais 1, sendo lá a x de k mais b g0 mais θg chapéu transposto h de g vezes u de k mais o b aí o h de g transposto, ou θg transposto, né? H de g menos o θg chapéu transposto h de g mais o epsilon de g, né? Certo? Vezes o de k, de forma que, né, o que a gente fez, a gente somou e subtraiu esse termo, igual a gente tem feito no contínuo, para a gente poder escrever nessa forma. E esse termo aqui vai virar o θ til transposto de g de hg, certo? Mais lá f0 de x de k mais θf transposto h de f mais epsilon de f. Então, substituindo a lei de controle que a gente tem aqui em cima, né? Nessa dinâmica, a gente vai chegar lá. Vou fazer um pouquinho para cima, senão não vai ter espaço. A gente vai chegar lá em x de k mais 1, vai ser a mais bk x de k mais b. Aqui tem um b, né? Desculpa, gente. B. Vou explicando isso aqui tudo. Mais b θ til de f transposto h de f mais θ til de g transposto h de g mais vezes u h de g vezes u mais epsilon f. Ok? Então, para ter uma notação um pouco mais curta aqui, a gente pode escrever isso aqui de uma forma matricial, esses termos aqui dentro especificamente, né? Então, esse termo aqui, a gente pode escrever como sendo b, que multiplica θ til de f transposto, θg til transposto aqui, multiplica, parênteses, né? h de f e h de g vezes u, mais epsilon f mais epsilon g vezes u. Então, só para ficar uma notação mais curta aqui, para a gente não ter que ficar reescrevendo isso aqui tudo toda vez, né, que a gente for derivar alguma coisa, esse termo aqui do resíduo a gente vai agrupar eles todos e vai chamar de delta. Esses termos aqui que são os parâmetros a estimar, a gente vai agrupar eles todos num único vetor de parâmetros, a gente vai chamar lá de θ maiúsculo, então θ til, que aqui é o erro desse parâmetro, certo? E esses vetores aqui, né, que vão ser os nossos regressores lá, que são as pertinências e as pertinências vezes a ação de controle, a gente vai chamar de φ. Então aqui, θ til transposto φ. De forma que a nossa dinâmica lá de malha fechada
vai ficar como uma cara assim, né? X de K mais 1 vai ser A mais BK X de K mais B θ tio transposto φ mais B delta. Ok? Então essa aqui é a dinâmica de malha fechada que a gente chegou para o nosso sistema. Ok? Então aqui tinha uma animação sem querer. Vamos de propósito. Então, o que seria o passo que a gente tomaria lá nos sistemas de tempo contínuo? Né? A gente escolheu uma função de Lyapunov quadrática, certo? Porque lá no contínuo, nos sistemas contínuos, a gente escolheu uma função de Lyapunov quadrática porque a gente analisava V maior do que zero, né? Sistema contínuo. A gente precisava que a função fosse definida positiva e a derivada temporal dela fosse definida negativa, certo? Aqui para os sistemas discretos, a gente quer garantir a mesma coisa, né? Lembra lá qual foi a motivação da função de Lyapunov? A gente queria uma função que fosse definida positiva e que, ao longo do tempo, para provar a estabilidade assintótica, o sistema, as trajetórias do sistema, né, fosse sempre entrando para curvas de níveis de valores inferiores ao que a gente tinha antes, certo? Por isso, o V ponto. Aqui no tempo discreto não tem como a gente tirar a derivada, né, em relação ao tempo, porque ele é discreto, ele está pulando em números inteiros. Então a gente vai ter aqui uma diferença da função de Lyapunov, que é o próximo valor dela menos o valor atual, tem que ser definido negativo. Ok? Então, lá no caso contínuo, na hora que a gente fazia, né, que a gente escolhia uma função de Lyapunov quadrática, x transposto px, na hora que a gente pegava v ponto, a gente chegava numa forma 2 de x transposto p x ponto, que ficava linear lá, né, na dinâmica de malha fechada que a gente tinha, ok? Então, de forma que quando a gente fazia isso, o erro, né, dos parâmetros, já que ele também estava de forma linear lá na dinâmica, então o erro de adaptação também ia aparecer de forma linear aqui. O problema é que aqui no caso discreto, na hora que a gente vai pegar a diferença, né, de um passo, o que acontece é que a dinâmica dos estados, olha só, o próximo instante aparece de forma quadrática aqui. De forma que aquela estratégia que a gente seguia para cancelar exatamente não dá muito certo se a gente usar uma função de Lyapunov quadrática por conta de como esses termos estão aparecendo aqui, certo? A gente não vai conseguir anular eles ali na variação da função de Lyapunov, certo? É muito difícil escolher uma lei de adaptação que anula esses termos. Então, para a gente poder lidar com esse problema, nesse problema aqui especificamente, a gente vai estudar uma função de Lyapunov diferente, que vai ser uma função de Lyapunov logarítmica, em que a gente vai escolher lá a função de Lyapunov como sendo 1 mais a função de Lyapunov quadrática. Por quê? Se a gente escolhe lá ln de 1 mais a função de Lyapunov quadrática, na hora que a gente pega né, a diferença lá, né, da função de Lyapunov, ela vai ficar o ln do instante futuro menos do instante presente. Pela propriedade dos ln's, ln da divisão. Então a gente pode somar e subtrair o instante presente no numerador, de forma que isso aqui, 1 mais x transposto px, está dividido por 1 mais x transposto px, então sobra esse 1 aqui em cima. Então fica 1 mais, aqui era o ΔV da quadrática, né? É a diferença da quadrática, aqui em cima. Também permanece. ΔV da quadrática. Dividido por 1 mais x transposto px, né? Do instante presente, sempre aqui no denominador. Então, qual que é a ideia para a gente poder continuar, né? Se a gente continuar, né, levando esse ln aqui para frente, a análise ali para a gente poder cancelar com os termos ali na lei de adaptação ia ficar difícil, certo? Mas aí, para nossa sorte, existe uma desigualdade aqui que vale para o ln, que fala que ln de 1 mais a é sempre menor do que a quando a for maior do que menos 1. A ser maior do que menos 1, nesse caso aqui, implica em x transposto px de k mais 1 menos x transposto p de k, né?
tem que ser maior do que x. Esse aqui dividido por 1 mais x transposto px de k tem que ser maior do que menos 1, certo? De forma que se a gente joga isso aqui pro lado de lá multiplicando, a gente teria x transposto de k mais 1, px de k mais 1, menos x transposto px de k tem que ser maior do que menos 1 menos x de k, px de k aqui transposto. Esse termo pode cancelar com esse termo. Como P é definido positivo, isso aqui sempre vai ser maior do que menos 1. Okay? Então a gente sempre pode usar essa desigualdade aqui embaixo. Beleza? Sem nenhum problema de preocupar em, isso aqui a gente tem que garantir que é maior do que menos 1, porque sempre vai ser. Ok? Então, a gente chega nesse limitante superior aqui para a nossa diferença, né? Da função de Lyapunov logarítmica. Ok? Certo, então a gente pode ver que a gente pode tratar ali com a diferença que a gente usava na quadrática e vai ter só um denominador diferente. Esse denominador diferente vai ser importante para a nossa lei de adaptação ser capaz de cancelar o termo que vai aparecer sobrando. Ok? Então, a gente, lá nas notas de aula, está seguindo um projeto que ele considera já que vocês já conhecem desigualdades matriciais lineares, que vai ser o que vocês vão ver na próxima unidade, certo? Porque ele é um projeto menos conservador, certo? Ele fala lá que em vez da gente projetar um ganho K por alocação de polos, como a gente tem feito, né, especificando a dinâmica do sistema, e aí substituindo na equação de Lyapunov para achar uma matriz P que atende o que a gente precisa, a gente vai resolver ali, né? A gente vai encontrar um ganho K, dado uma taxa de decaimento, que está aqui eta, está aqui também, certo? Dada uma taxa de decaimento eta, que vai garantir que essa desigualdade aqui vai ser obedecida, certo? Onde esse aqui vai ser um termo que a gente vai querer eliminar com a nossa lei de adaptação, certo? E esse aqui é um termo lá que está sobrando por causa do erro de aproximação que a gente tem que lidar usando alguma, né, alguma modificação robusta da lei de adaptação. A gente viu 3 aqui no curso, né? Então alguma das 3 tem que ser utilizada. Ok? Então, lá nas notas de aula a gente explica como que vocês podem chegar nessa desigualdade. Aí na próxima unidade vocês vão ver como é que vocês podem utilizar ela para resolver. Porque resolvendo por essa desigualdade a gente encontra, né, ganhos aqui, gama menores que vão estar afetando aqui esse termo aqui. Ok? Esse pedaço da dinâmica que está ali sobrando. Entretanto, a gente pode tentar fazer também, né, da forma como a gente tem feito, que seria o controle com um K já pré-determinado, certo? Que aí, por exemplo, pode ser escolhido via alocação de polos, determinando a dinâmica que a gente quer ali para o sistema de malha fechada. E aí, para poder fazer isso, a gente chegar em alguma coisa, né, semelhante, a gente precisa que aquele termo lá no numerador, né, que agora apareceu com termos cruzados, o problema é que aparece esse termo cruzado, né? Que aparece esses termos aqui, que são os termos quadráticos, sem problema, mas aparece esses termos cruzados aqui, né? Ok? Então, com esses 3 termos cruzados que aparecem, a gente precisa sumir com eles para a gente poder resolver. E aí, para a gente poder sumir com eles, a gente usa essa desigualdade aqui do fundo, né? Que é uma generalização da desigualdade de Young, que ela fala que se a gente tem lá, se a gente tem um produto cruzado, né, de 2 vetores, com uma matriz definida positiva no meio, esse produto cruzado lá, multiplicado por 2, sempre pode ser majorado pelo quadrado dos termos ali, né? Certo? Sem ter o produto cruzado. Onde que gama só tem que ser maior do que zero. Qualquer gama maior do que zero, e a gente pode definir aqui qual termo que vai estar, né, vencendo aqui nessa majoração. Certo? Então, aplicando isso 3 vezes, a gente consegue chegar nessa forma aqui, de forma que vai ter esses termos a mais aqui que a gente vai precisar lidar lá para encontrar a matriz P.
Esse termo aqui vai ser tipo o gama que estava lá multiplicando do termo que vai restar, que a gente precisa cancelar com a nossa lei de adaptação. E esse termo aqui vai ser o que a gente precisa lidar por causa do erro do aproximador universal. Ok? Então, para a gente encontrar a matriz P aqui dessa forma mais conservadora, a gente vai precisar resolver, por exemplo, uma equação de Lyapunov discreta, que aí espero que vocês tenham visto lá em sistemas lineares, porque aqui não vai dar tempo da gente definir ela novamente, que pode ser resolvida, né, aqui uma generalização dela, dessa forma aqui, certo? Se a gente resolver essa equação aqui, certo? Que é linear em P para encontrar a matriz P, certo? Dado que a gente precisa encontrar uma solução que seja definida positiva, certo? Então a gente tem que encontrar valores de gama 1 e gama 2, tal que a solução de P aqui, nessa igualdade para P ainda seja, né, definida positiva, que a gente ter matriz simétrica e com os autovalores com a parte real maior do que zero. Certo? Beleza? De forma que a gente, seguindo esses passos, a gente consegue chegar numa, né, coisa semelhante a essa aqui, onde a gente vai ter, né, a gente vai chegar em ΔV vai ser um termo, né, definido negativo, certo? Aqui no caso, menos i, então menos x transposto x. Esse termo aqui, então, mais um gama 1 φ transposto, θ til transposto, θ til transposto não, θ til, b transposto p, b, θ til transposto φ, mais barra, né? Mais um gama 2 barra, com aquele delta transposto b transposto pb, e isso tudo sobre 1 mais x transposto px, certo? Então, se a gente seguir esses passos, a gente consegue chegar nessa relação. Esse primeiro termo aqui é definido negativo, da forma que a gente quer. Esse segundo termo a gente vai tentar cancelar ele, né? Então, esse aqui vai ficar semi-definido negativo, e esse termo aqui vai atrapalhar a nossa vida, certo? Como a gente já está ali, a gente já sabe que isso vai acontecer, por causa do erro de aproximação. Ok? Então, continuando, por conta disso, a gente quer escolher uma lei de adaptação que cancela este termo aqui, certo? Nesse caso, a gente vai escolher uma lei de adaptação que vai ter essa forma aqui. Olha só. Nossa lei de adaptação depende lá, né, do vetor φ, certo? Dos estados. Aqui parece que ela depende dos estados no futuro. E aí pode parecer que, então a gente chegou na lei de adaptação que ela é não causal, né? Mas aqui, ó, se você prestar atenção, o parâmetro, né, estimado do instante k mais 1 depende do estado do instante k mais 1. Então, se a gente volta, né, um instante tempo com todos os termos da equação, a gente chega aqui o valor atual estimado do parâmetro depende do estado atual. Então a gente vê que antes da gente calcular o u, né, porque o u vai depender do parâmetro estimado aqui, certo? E aí aqui dentro aparece u de k-1, né? Então não vai ter nenhum loop algébrico. A gente vê que é causal, não tem problema, mas que esse aqui precisa ser o primeiro passo que a gente tem que calcular na lei de controle, né? Certo? E aí a gente vê que não tem nenhum problema, certo? A gente faz a medição do estado, utiliza lá os estados anteriores e as ações de controle anteriores e as pertinências anteriores aqui para montar o vetor φ, certo? E resolve essa conta aqui da adaptação, certo? E é isso. Esse slide aqui é mais para mostrar só que parece que é não causal, mas a gente vê que ainda é causal a nossa lei de adaptação, não tem nenhum problema. Então, seguindo ali, se a gente escolher a lei de adaptação com aquela forma, a gente chega numa dinâmica que é essa aqui de baixo, certo? Para o erro de adaptação. Por quê? Porque aqui, ó, esse termo aqui dentro, a gente pode utilizar a dinâmica, que a gente sabe lá que x de k mais 1 é a mais bk x de k
mais B φ transposto não, escrevi o contrário, desculpa. Mais B θ tio transposto φ, né? Mais B delta, ok? De forma que a gente sabe que se a gente fizer x de k mais 1 menos a mais bk x de k, que é onde a gente queria que a nossa dinâmica estivesse, certo? A gente queria que o estado tivesse estimado, a gente vai ter esse erro que vai ser lá o B θ tio transposto φ mais B delta, certo? De forma que se a gente substituir aqui, como é transposto, então vai ficar lá, né, esse termo aqui dentro do parênteses, φ transposto θ tio mais delta transposto que multiplica B transposto. Se a gente supõe aqui que o posto de colunas de B é completo, né? Então existe B transposto B a menos 1. Esse B transposto B vai cancelar com essa inversa, que vai dar a identidade. Então a gente vai chegar nesse termo aqui para a dinâmica, ok? Aqui não tem esse sigma não. Certo? Aqui já é considerando uma modificação que eu tirei aqui dos slides. Certo? Então essa aqui vai ser a nossa dinâmica lá de malha fechada para o erro de adaptação. Certo? A gente, então, vai precisar escolher uma função de Lyapunov para poder usar essa lei de adaptação aqui, né? Ela veio de uma função de Lyapunov específica que a gente vai escolher aqui para cancelar aquele termo lá que apareceu. Ok? Então aqui no caso, né, lembrando lá a dinâmica aqui do erro de adaptação, né, que a gente acabou de ver no slide anterior, ela dá isso aqui. A gente vai escolher uma função de Lyapunov quadrática aqui mesmo para o erro de adaptação, que vai ser C, que vai ser uma constante que a gente vai precisar determinar, gama, que veio lá daquela, né? Se a gente voltar aqui, ele é esse gama aqui, certo? Que está multiplicando esse termo, para ele poder aparecer com esse termo aqui, cancelar ele, sem a gente precisar preocupar dele na lei de adaptação. A mesma forma aqui, né? Que seria gama 1, se a gente vai fazendo dessa outra forma aqui. Beleza? Vezes traço de θ tio B transposto P, θ tio transposto. Ok? Aqui a gente está usando o traço por causa da forma como está aqui, certo? Certo? Como está colocado. Para gerar um único valor aqui, né? Que a função de Lyapunov tem que retornar um único valor. E também é uma forma de generalizar se a gente tivesse lá múltiplas entradas de controle, ok? Também funcionaria com essa notação aqui que a gente está fazendo. Então, se a gente pegar, né, um passo à frente aqui dessa função de Lyapunov, o que a gente vai ter, né? Quem que é V de θ de k mais 1? A gente precisa substituir esse cara aqui para k mais 1 e esse cara aqui para k mais 1 também, né? Então, substituindo, a gente vai ver que vai ser esse termo com esse termo, que está aqui, certo? O V do θ de k é esse termo aqui, certo? Como ele é menos, então ele aparece aqui. Então a gente vê que o primeiro termo que vai aparecer vai cancelar esse termo. Então ele some. E aí sobram, né, alguns outros termos, que aí vai ter os termos cruzados, o θ tio com esse primeiro termo, do θ tio com esse delta. Então, que vão ser esses termos aqui, né? Esse termo e esse termo. Vão ter os termos quadrados desse termo com ele mesmo, que está aqui. O termo quadrado do delta com ele mesmo, que está aqui. E o termo cruzado desses dois termos do parênteses, que é esse termo aqui. Ok? Então, para a gente seguir aqui, ó, continuando a análise, a gente tem que notar uma propriedade do traço, que é que o traço de ABC é igual ao traço de CAB, que é igual ao traço de BCA, certo? O traço tem a propriedade que a gente pode rodar os elementos lá dentro como se fosse num buffer circular. Certo? Então, se a gente pegar esse elemento aqui, por exemplo, e a gente fizer isso,
a gente vai ficar com esse φ vindo para cá. Φ transposto φ é um escalar, então ele pode vir para fora. Então vai ficar φ transposto φ, traço de delta transposto B transposto PB delta. Ok? Só que isso aqui também é um escalar, né? Então pode sumir com o traço, porque traço no escalar é o próprio escalar. Então, delta transposto B transposto PB delta. Certo? Aqui embaixo, esse termo aqui, olha só, esses dois termos são positivos porque eles são quadrados, certo? Então, eles não podem ser menores que zero. Aqui embaixo, esse termo aqui, então isso aqui vai ser menor ou igual do que a gente pegar um elemento, né, que majora isso aqui, certo? Que está majorando tudo. Então, aqui embaixo a gente pode pegar um elemento que é menor, né? Porque se a gente dividir por um denominador maior, esse número como um todo vai diminuir. Então, a gente pode pegar só o φ transposto φ para fora aqui e deixar... Oi, não. Ai, desculpa, gente. Cliquei no negócio aqui que eu não sei o que acontece. De forma que... né? Então vai aparecer... né? Esse quadrado vai sumir. E esse termo aparece aqui de novo. Não está deixando de digitar ali não. E aí, φ transposto φ, corto com φ transposto φ. Certo? De forma que vai sobrar esse termo aqui, né? Beleza? Aqui, para esse termo aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Esse φ transposto φ vai lá para fora. Vai cortar com esse quadrado. Certo? De forma, então, que esse termo aqui, ó, que está cruzado, vai cancelar com esse termo. Cruzado também. A mesma forma, a gente pode fazer com esse termo aqui. Esse φ transposto φ vem para cá. Vai cortar com esse quadrado. E aí ficou traço desse cara aqui no meio. φ transposto, θ til, B transposto, PB, θ til transposto, φ. Aqui a gente pode jogar esse φ para cá também, certo? E aí a gente vai ver que vai ficar igual os dois elementos. Então esse elemento vai cortar esse 2. Por fim, juntando tudo isso aqui, a gente vai ver lá que o delta Vθ vai dar pra gente menos C gama θ til φ transposto θ til B transposto P B θ til transposto φ sobre 1 mais φ transposto φ mais x transposto px, certo? Mais C gama que multiplica B delta transposto B transposto PB delta, certo? Então a gente pode escolher o C sobre 1 mais φ transposto φ mais x transposto px. A gente pode escolher o C de forma que C sobre 1 mais φ transposto φ mais x transposto px seja menor sempre, né, do que 1 sobre x transposto px. Então, se a gente escolhe um C para a função de Lyapunov que satisfaz essa desigualdade aqui, certo? Lembrando que se a gente tiver o U aqui dentro, a gente vai depender do valor máximo de U para encontrar esse valor de C. A gente vai chegar para essa relação aqui, que delta V de θ vai ficar menor ou igual que menos gama φ transposto θ til B transposto PB θ til transposto φ sobre 1 mais x transposto px mais gama delta transposto B transposto PB delta sobre 1 mais x transposto px. Se a gente volta, né, lá naquela análise que a gente fez anteriormente, esse termo aqui, ó, cancela aquele termo que estava sobrando. Então a gente vai chegar que se o delta, né,
Se delta fosse zero, o erro de aproximação fosse zero, a gente ia chegar que ΔV, que é lá, considerando a função de Lyapunov como sendo lá a logaritmo mais dessa parte θ, certo? Ele ia ser, né, ΔV lá da logaritma, mais esse ΔV aqui, esse parte θ, de forma que ele ia ser menor ou igual que um termo lá, né, menos gama x transposto x, tem gama não, desculpa, menos x transposto x, por exemplo, sobre 1 mais x transposto px, que é um termo definido negativo, mais 2 gama delta transposto b transposto pb delta, é mesmo se o delta não for zero, né, a gente chega numa coisa assim, sobre 1 mais x transposto px. Se isso aqui fosse zero, né, se não tivesse o erro de aproximação, a gente chegar aqui, a diferença ela é semidefinida negativa e o sistema é estável em malha fechada, certo? E aí, usando aqui um semelhante ao lema de Barbalá, igual lá no caso contínuo, a gente ia conseguir provar que o erro, né, o x dos estados, eles vão convergir para a origem e ia ficar tudo limitado ali em malha fechada. Mas esse erro não é zero, certo? Então, vale aquele mesmo problema lá, né? Aquela mesma análise que a gente faz no caso contínuo. A gente consegue provar que vai convergir por uma região. Aqui no caso discreto, ele pode ficar pulando para fora e para dentro da região, né? Ele não fica necessariamente sempre preso dentro dela, mas ele fica próximo a ela. E só que enquanto está lá dentro da região, os nossos parâmetros podem divergir igual eles estavam fazendo antes, certo? Igual eles fazem no caso contínuo. Enquanto estiver dentro da região, que a gente não garante que ΔV é menor do que zero, os parâmetros, né, estimados podem convergir e a gente vai estar sujeito à deriva dos parâmetros. Então aqui a gente pode fazer, a gente deve, né, fazer uso de alguma daquelas modificações robustas que a gente viu na lei de controle. Pode ser zona morta, pode ser projeção, ou pode ser a modificação sigma, de forma a garantir aqui que ao invés de o erro ir para zero, né, o nosso erro vai ficar limitado, mas que a gente não vai ter mais deriva dos parâmetros, certo? Garantir ali uma robustez a essa deriva dos parâmetros. Ok? Aqui nós não vamos... Eu estava tampando ali, desculpa. Aqui a gente não vai preocupar muito em mostrar, até porque a aula já está bem grande, como que a gente pode fazer essa modificação. Lá nas notas de aula tem mostrando como é que a gente pode fazer a modificação sigma e a análise como um todo, utilizando a modificação sigma para onde que vai ser a região, né? Para onde o erro ali, os estados vão convergir em malha fechada.